Fala aí, nação rubro-negra, vem chegando aí para mais um vídeo no meio do seu canal Torcida do Flamengo. E o Mauro César, mais uma vez, como sempre, o Mauro César mitou, falou muito a respeito do Flamengo, um clube aí que é nacional, onde o Flamengo atrai multidões. E a imprensa, principalmente a imprensa paulista, a imprensa que é fora do Rio de Janeiro, fica tentando desmerecer a nação flamenguista, chamando flamenguistas de outros estados de terceirizado, de modinha, de misto, tudo isso para desmerecer os 45 milhões de torcedores que o Flamengo tem espalhados pelo nosso Brasil e quiçá no mundo aí. Há vários flamenguistas fanáticos, independente de onde eles moram. Então Mauro César ele deu uma aula, um show de comentário. Primeiro foi falado a respeito do Mateuzinho, teve a transferência do Mateuzinho para o Corinthians, teve alguns embrólios aí. Segundo Mauro, o Flamengo saiu beneficiado nessa negociação, então vamos assistir primeiro esse vídeo, depois a gente assiste o Flamengo sendo o maior do Brasil. Sempre foi o maior do Brasil, né? Mas dessa vez está escancarado a nação rubro-negra dando um show em todos os estádios, em todos os estados. Vou colocar para vocês aí créditos para S1 Live, link na descrição. A gente vê o primeiro vídeo, comente e depois vê o segundo vídeo. Vamos lá para mais um vídeo do canal Torcida do Flamengo. Mateuzinho aí, como você falou, né, Mauro? Parece acabou sendo um negócio quase que da China pro Flamengo, né? Cara, esse é um negócio impressionante, porque o Mateuzinho ia ser emprestado para o Corinthians, sem preço fixado, sem taxa de janela, sem nada. Então o Corinthians tinha um jogador para reforçar seu elenco, o Corinthians todo encalacrado, ia pagar o salário, né? Se aparece alguém interessado no Mateuzinho, eles correriam o risco de perder o jogador. Mas não estavam pagando nada pelo jogador, só o salário, só entre aspas, né? Mas é muito mais barato do que você contratar o jogador. Se o Mateuzinho fosse bem no Corinthians, aí eles poderiam fazer, o Flamengo, quero comprar, né? E negociar, como negociaram agora. Se ele vai mal, está na reserva e tudo não interessa, não compra, deixa terminar o empréstimo e volta para o Flamengo. Então eles poderiam fazer um test drive, digamos assim. E estamos falando do jogador que há muito tempo não está bem. Ele foi reserva do Rodinei, já tinha uma temporada inteira acomodadaço lá, no banco do Rodinei. O cara jovem, tudo, não, nem brigou por posição. Aí agora voltou de lesão também. A lateral direita é o barata voa, a camisa do Flamengo, né? Não tem ninguém assim para falar que é um titular. Não tem. Ele também não se impôs. Cometeu erros graves no ano passado, o jogo do Atlético ele comete erros ridículos, e é o grande erro do Tite ter escalado naquele jogo, como também o Vitor Pereira, que o colocou em campo no Mundial de Clubes. Então é um jogador que tem um cartel aí de falhas e que mostra que ele não tem nível para jogar no Flamengo. Talvez tenha nível para jogar no Corinthians, que o Corinthians hoje é um clube com muitos problemas financeiros e que, em tese, não pode investir tanto. Em tese, eu digo em tese porque investe, às vezes, sem ter, né? Aí os caras não tem esse negócio e tal, aqui barriga de aluguel por conta do Lucas Veríssimo, que foi embora. Foi anunciado para esse ano e foi embora para o Catar. Aí o Corinthians vai lá e faz um negócio que é comprar o jogador. Ou seja, está assumindo o risco de investir no jogador que, de repente, pode não dar retorno. E o retrospecto do Mateuzinho não é um retrospecto para você ficar muito otimista. Pode até, surpreendentemente, ele agora engrenar, novos ares, novo clube, pode ser. Ele é novo ainda. Mas ele não mostrou nada nos últimos 2, 3 anos para você pensar, agora vai o Mateuzinho. Quem fala isso está falando de forma totalmente aleatória, porque ele não mostrou nada. Então, para o Flamengo foi muito melhor. O Flamengo deve ficar com 40%, caso tenha uma negociação. Não sei se o Flamengo tem 40%. O Corinthians comprou 60%, mas não sei se uma parte do jogador. Enfim, o Flamengo tem um percentual ainda do atleta, caso ele surpreenda e vá bem do Corinthians e possa ser negociado. O Flamengo vai levar um cara a minguar e vende por 4 milhões de euros. É um negócio sensacional isso aí, cara. O Pulga custou isso. O Pulga custou. Mas o Corinthians não paga. Cara, contraiu a dívida, uma hora vai ter que pagar. E como é um jogador que ia ficar encostado, ia ser o terceiro lateral direito do Flamengo. Então, para o Flamengo foi ótimo. Quer dizer, isso mostra, na minha visão, tá, o quão translocada e incapaz é a diretoria do Corinthians. Fizeram um negócio pior, gente. Tá melhor antes. E o detalhe, sem aquela coisa toda de falar para a imprensa, para a torcida, era mais fácil chegar numa negociação privada, né, como deve ser, procurar lá o Braz, que é o cara que tem entendimento com o Braz. Olha, eu preciso dar uma satisfação à minha torcida. Não dá para eu ter um jogador aqui, né? Eu já fiz o acordo contigo, tudo, mas, porra, não tem nenhuma taxa de vitrine. Amanhã, porra, o cara vai bem no Corinthians, aparece uma proposta, o Corinthians não leva nada. Negocia, entendeu? Então tá bom, tal, você com 20%, mas se eu precisar do jogador, eu peço o jogador. Você entra num acordo. Não. Aí bateram no peito, falaram aquilo tudo, agora, compraram o jogador. O Flamengo foi ótimo.
Foi ótimo. Ou alguém acha que o Mateuzinho ainda valia ter paciência com ele no Flamengo. Em outro clube pode ser até que ele jogue bem, não sei. Mas no Flamengo, gente, eu acho que assim, teve todas as oportunidades, todas as chances. Olha, saiu o Rafinha, ele não se firmou. Chegou o Isla, que nunca foi um cara muito convincente, embora ter sido campeão brasileiro. O Rogério até encontrou a maneira boa de utilizá-lo naquela reta final do campeonato, né, que segurava o Felipe Luiz e soltava o Isla no corredor direito, tal, mas nunca se firmou e tal, foi embora, ninguém ligou. Ninguém, não deixou saudade. Já é um jogador que estava numa descendente, né? Física, inclusive. Ele era forte pra caramba, mas o desempenho de campo não era bom. Aí o Rodinei se firmou, com todos os seus problemas, todos os seus defeitos defensivos. O Mateuzinho nunca brigou pela posição com o Rodinei. Aí sobe o Wesley, ele volta de lesão, ele é opção atrás do Wesley. Isso com troca de técnicos. Aí vê o Varela, ninguém escala, mas ele não se impõe em nenhum momento. Então, eu acho assim, é um jogador que para o Flamengo não deu. E o Corinthians vai pagar por ele. Acabou sendo um negócio, na minha visão, espetacular. Melhor que esse, só o João Lucas, não, o Jean Lucas, né? Que está no Bahia, que o Flamengo mandou emprestado para o Santos, sem taxa de nada. Aí ele não jogaria no Flamengo, no Santos jogou bem, aí o Lyon comprou, o Flamengo vendeu ele bem, não teve que pagar nada para o Santos, e naquele rolo todo do Bruno Henrique, né, que foi para o Flamengo, ainda empurraram o Uribe para o Santos, como forma de pagamento. Foi o negócio mais assim, incrível que o Flamengo já fez, acho que na sua história. Porque o Santos foi barriga de aluguel, o Flamengo vendeu o jogador, o Santos não levou nada. Por isso que eu acho até que o Corinthians estava certo de reclamar, mas não daquela maneira, entendeu? Deve ter falado antes. Ou então tentar negociar o empréstimo em outras condições na conversa, entendeu? Não no soco na mesa. Quando o Corinthians foi para público falar daquela maneira, aí o Flamengo falou, então tá bom, então não quero também. Então um abraço. Ele fica com o jogador, pode mandar de volta. Aí ele volta para o Flamengo. O Flamengo poderia não vender. Aí o Corinthians fala, não, temos que levar o jogador, queremos o jogador. E vai para 4 milhões. Putz, impressionante, cara. Aí o Flamengo, sem nenhum mérito, também fez um bom negócio, porque o Corinthians foi se bananando sozinho. Não sei se vocês concordam, eu achei um negócio impressionante isso aí. Eu vou deixar para o André falar, eu só vou completar, André, porque eu tenho uma opinião, porque, por exemplo, fizeram um auê, um carnaval, por conta do empréstimo com um passe fixado de 1, poucos milhões de euros do Verton. Cadê o Verton? O Verton está lá, não está na base, porque não tem mais idade, e não vai ser relacionado. E vai se desvalorizar. Aí, se não aparecer nenhuma proposta, é capaz de sair no final do contrato de graça. E olha o outro posto. O Flamengo também negociou com valores baixos o Otávio, por Famalicão, ficou com uma porcentagem que seria igual à situação do Verton e é igual à situação do Peterson, que foi o Atlético Paranaense, e acabou de ganhar uma bolada com a venda do Otávio para o Porto. Então, eu acho o seguinte, eu acho que quando tem alguns jovens que você vê que não vai ter muito espaço, eu acho que essa pode ser uma, ou você empresta, se você vê muito potencial, empresta com passo fixado maior, ou então, cara, tenta ganhar lá na frente com porcentagem. E a situação do Mateuzinho, que nesse caso agora é venda, eu acho que é isso. Por que eu acho que é um ótimo negócio, né, como o Mauro falou? Porque eu acho que o Mateuzinho ele pode ir muito bem no Corinthians, ele foi muito bem na base do Flamengo, se encontrar e se tornar um lateral que vale muito mais. Ok. Mas ele continuando no Flamengo, ele vai continuar sendo segunda, terceira opção. Eu não consigo, acho que o Mateuzinho teve várias chances já no Flamengo, né? Então eu acho que continuando no Flamengo, ele nunca ia valer mais do que o Flamengo vendeu, né? Não posso afirmar, mas é a sensação que eu tenho. Então por isso também que eu acho que foi um ótimo negócio, até porque você começa a abrir espaço numa posição que cada vez mais mostra que o Flamengo tem que olhar o mercado e trazer alguém de um nível maior. Não sei o que você acha. O Mateuzinho já foi passado, ótimo negócio para o Flamengo, boa sorte para ele, e o Flamengo tem que ir no mercado atrás de um lateral ou insistir com o Varela até que a coisa funcione. Mas eu acho que tem provado aí o desempenho, a falta de desempenho dos dois. Eles estão naquela situação em que quem não joga parece melhor do que o que joga. Sim. Então é hora de ir ao mercado, né? Agora está meio em cima, mas no meio do ano não pode passar, né? Já que há dinheiro, aquela coisa, quando você não tem dinheiro, você vai com o que você tem, você se vira,
você insiste com o cara da base, até dá certo, né? Mas no caso do Flamengo, assim, o Varela não demonstra nenhum desempenho que mostre uma evolução. Pode ser que aconteça de uma hora para outra, de repente, a partir de hoje, ele cresce, faz um grande jogo no Fla-Flu e cala minha boca. Mas até agora não demonstrou grande coisa, o Wesley muito menos, mas aí realmente também ficar insistindo com o Wesley agora de titular é só ir queimando, tirando confiança, não vale a pena. Então tem que ir ao mercado. O Paulo Souza fez com o Hugo, né, André? O goleiro. Isso. Então tem que ir ao mercado, né? E o Mateuzinho já tinha dado o que tinha que dar, né? Assim, ele ficou lesionado um tempo, aí ficou parado, aí voltou, aí contratou analista de desempenho, né? Totalmente louvável fazer isso e tal, mas a verdade é que, pelo menos no Flamengo, agora, nessa reta final com o Tite deu oportunidade a ele, não pode dizer que saiu sem ter tido chance, e ele não aproveitou. A atuação dele contra o Atlético Mineiro foi a pá de cal. Ele fez uma partida desastrosa contra o Atlético Mineiro. O Tite tem culpa? Tem responsabilidade? Tem. E até porque o Bruno Henrique que foi escalado ali pela direita e ele não deu o devido auxílio ao Mateuzinho. Mas ainda assim a atuação do Mateuzinho foi pavorosa. Então, assim, já que o Corinthians queria tanto contratar um jogador do Flamengo, né? Tá aí. Não conseguiu o Pablo, vai o Mateuzinho. E o Flamengo vai fazendo a sua reformulação. Essa aí, nação, o Mauro César aí foi impecável. Algumas coisas não concordei, é fato. O Mateuzinho foi o líder em assistências no Mengão, pós-Léo Moura, o lateral que mais deu assistência. Nem o Rafinha, grande lateral, apesar de que saiu do Flamengo aí, teve um imbróglio ali, ele deixou o Flamengo, ninguém conseguiu entender na época, mas o Mateuzinho, inclusive, tem mais assistência do que o próprio Rafinha. E ele veio aí numa pegada forte. Só que teve um momento da temporada, no ano passado, que ele ficou machucado. Então é complicado, é uma lesão séria. Ficou 10 meses fora dos gramados para voltar. É necessário, aos poucos, voltar com ritmo. Não consegue voltar da mesma maneira que estava anteriormente. Foi aí que ele perdeu espaço no mais querido, mas foi importante sim em determinado momento. E ao mesmo tempo que foi importante, foi uma excelente venda, 60% dos direitos por 4 milhões de euros, cerca de 20 a 22 milhões de reais. Foi uma venda espetacular. Então, ótimas cifras. Creio que o Corinthians vai pagar o Flamengo, porque tem algumas cláusulas ali. Se houver atraso, o valor sobe de forma exorbitante. Então foi bom para os dois clubes, só discordo dessa parte do Mauro dizendo que o Mateuzinho não foi tão importante assim. Ele foi importante em um determinado momento, como eu já falei. Agora vamos ver aí, também nesse mesmo programa, o Mauro falando a respeito da Força Nacional do Mais Querido. Então, a diferença é fundamental. A seleção brasileira, formada por jogadores internacionais em maioria, que o cara só vê pela televisão, talvez nunca pise na cidade deles. Aí quando aparece lá o Neymar, o Vinícius Júnior, né, o Rodrigo, o Casemiro, o cara fala, cara, esses caras jogam no Real Madrid, do Manchester United, do PSG. Só conhece, né, pelo videogame. Exato. Pô, chance de ver o cara de perto. Nesse caso, pode botar qualquer um aí. Se voltar o time do Bruninho, do Val Baiano, sabe? Do Radar, do Evilásio, dos anos 70, sabe? Voltar essa turma toda, não tem problema nenhum. Entendeu? Negreiros. Bota o Negreiros lá, que é no Flamengo, os caras vão lá ver o Negreiro. Não tem papo. É a camisa. Essa diferença é muito clara. Não que a camisa do Brasil não tenha apelo, mas óbvio que não desperta paixão, que desperta a camisa do Flamengo. Como a do Corinthians desperta mais paixão, a do Vasco, a do clube que mexe com o coração das pessoas. A seleção é um negócio sazonal. Um negócio mais de Copa do Mundo e tal. Então, acho que isso é importante frisar. O Flamengo é um fenômeno, cara. Os caras vão ficar buscando explicação e não tem explicação. Eu faço, como é que você explica? Eu explico porcaria nenhuma. Isso não tem explicação, meu amigo. Isso é um fenômeno. Por que diabo que as pessoas do Brasil inteiro torcem pelo Flamengo? Não tem explicação. Por causa do Zico, mas antes já tinha. Por causa da Rádio Nacional, mas também transmitiu o jogo do Bangu, que vai jogar hoje. E o Bangu não tem torcida, o América, né? Por que as pessoas não viraram Fluminense, Vasco, Botafogo? Viraram Flamengo. Todos esses times estavam na Rádio Nacional. Foi a Globo. Tá bem, então por que não viraram Corinthians, São Paulo? E o Flamengo nem era o maior campeão, né, Mauro? Não. Quem ganhava mais os títulos. Exato. Se você pegar lá nos anos 30,
tinha 2 ligas, o Botafogo foi tetracampeão. Nos anos 40, o Flamengo teve um tri, mas o Vasco forma o Expresso da Vitória, é a base da seleção da Copa de 50, no Maracanã, a Copa que foi no Brasil, a base era o Vasco. O Vasco foi um clube de inclusão, né? Então, assim, por que o Flamengo? Não sei. O Flamengo ficou décadas aí só fazendo papelão, ganhando nada, só fazendo vexame. E a torcida grande. E vai aumentar essa diferença, porque tudo bem, as pesquisas não são tão precisas, mas elas dão um sinal. As pesquisas são feitas, essas pesquisas que medem aí tamanho de torcida, que na verdade são pesquisas de eleitorais, outros motivos, os caras metem a pergunta: qual é o seu time? E o cara responde. Por isso que elas não são tão precisas, mas dão uma noção, né? E elas mostram um crescimento. E detalhe, essas pesquisas elas são feitas com pessoas a partir dos 16 anos, que é a idade que o cara pode votar, né? Então, dos 15 para baixo, não entra na pesquisa. Você vai ver a quantidade de crianças e adolescentes que são rubro-negras hoje por conta desses anos de sucesso agora. Como o Palmeiras vai aumentar a torcida também, naturalmente. Só que o Flamengo já tem muito mais. Então, a tendência é isso abrir uma vantagem ainda maior. Vão ficar aí tentando explicar, buscando explicação, falando aquela besteira de terceirizado, mas não adianta. Pode fazer o que quiser, não tem explicação. Isso aí é um negócio que desistam de explicar. Apenas contemplem, admirem a força popular de um clube de futebol que, se fosse bem gerido, ia ser muito difícil para todo mundo, cara. Muito difícil. É impressionante o Flamengo. É o que a gente fala, né, André? É difícil falar. É só mostrar mesmo, né? Porque é difícil explicar. Ou não dá para explicar, né, cara? Não dá. É uma coisa... A paixão é o que você falou. A gente tem... a Edson Live é nacional, né? Por exemplo, a gente está fazendo live aqui, o Mauro em São Paulo, eu e o André no Rio. A gente tem pessoas de João Pessoa, pessoas de Aracaju, pessoas do Espírito Santo. Então, enfim. E a gente vê a paixão, né, do torcedor, é mostrar, né? Porque é inexplicável mesmo, né? Não, e é tocante, né? Comovente, né? Pra gente que torce, para quem gosta de futebol, para quem gosta do fenômeno popular que é o futebol, né? Tirando gente assim boba, assim, infantil, hater, gente que não consegue conviver com contrariedade, né? Não tem maturidade para viver com contrariedade, aí fica dando chilique e tal. Mas você olha isso e se emociona, né? Lógico que tem muito carona ali, não no sentido de não torcer pelo Flamengo, mas no sentido de estar ali para tirar uma foto para botar no Instagram, entendeu? Se não fosse isso, fosse uma época sem rede social, vou fazer o que lá? Continua sendo Flamengo, continua gostando do Flamengo, mas não iria. E hoje tem a questão de mostrar na rede social que viu o Gabigol, tirou foto do Gabigol de perto, tem essa questão hoje. Mas ainda assim é um fenômeno impressionante. E mandar um abraço para o nosso amigo Bruno Lemos, que está aí também, né? O Bruno Lemos, que tá olhando lá de perto. Mandar um grande abraço para ele, que está sempre acompanhando aqui com a gente. Um show de debate, um show de comentários, como foi falado aí no início. Eu falei também aqui no nosso vídeo que a torcida do Flamengo diferenciada não tem torcida que chegue próximo ao mais querido. O Flamengo é o maior mesmo. Na questão de soberba, é um fato, né? É só ver nas pesquisas, é só frequentar outros estados. E a torcida do Flamengo é uma torcida, como todo mundo fala, nacional. Em todo o território onde você vai, encontra-se flamenguista. E os antes, a imprensa paulista morre de inveja aí, porque o Flamengo tem essa torcida maravilhosa, e é por causa dessa torcida que o clube é o que é. Consegue vários patrocínios, tem um alcance gigante, é o maior clube da América do Sul em termos de faturamento, disputando com clubes da Europa, mesmo patamar ali do Milan, inclusive, um gigante europeu. O Flamengo consegue ter o mesmo patamar, o mesmo faturamento de clubes europeus importantes. E a tendência é só crescer, a tendência é só distanciar. É só vocês verem os vídeos aí que a gente vem postando. Vou deixar aí linkado para vocês o vídeo sobre o próprio Mauro explicando a divisão das cotas de televisões pelos próximos 10, 20 anos. Então é isso aí, nação. O vídeo de hoje é esse. Se você gosta aqui do nosso canal, você já sabe, ative o sino das notificações, que a gente traz conteúdos de qualidade. Nosso canal traz conteúdos sobre a torcida do Mengão. Aqui você fica por dentro de tudo sobre o mais querido. Saudações rubro-negras.